E, Fih, o No Estúdio é o maior movimento de jovens de Alphaville, né? Exatamente. E a gente sempre comenta aqui, assim, que é difícil você começar algo, exige coragem, determinação e tudo Muita. mais, mas manter é ainda mais difícil. Verdade. Então, você começar a ir na academia, você tomar atitude de comer melhor e levantar todo dia de manhã e tal, é difícil, mas você ir o ano inteiro é mais difícil ainda. Você se manter constante naquilo que você se propôs a fazer. Verdade. Então, você tem um estúdio, no estúdio há 7 anos. E agora começaram as terças powers, que vão 1.000 jovens. Isso. Como que você faz para manter esses jovens engajados? Eu acho que esse é o grande lance, sabe? De muitas igrejas que acabam perdendo as pessoas e Sim. acabam se desanimando. Movimentos, projetos. Porque a gente passa por dificuldades. Então, qual que é o segredo, assim, para se manter constante e keep going, sabe? Cara, essa pergunta é muito legal, Jess. Muito mesmo, porque eu quero realmente motivar de alguma forma as pessoas a continuarem. Você que tem, às vezes, uma célula em casa, o seu grupo Zoom aí tá crescendo, vocês têm compartilhado da palavra de Deus, ou você tá com vontade de começar uma célula na sua casa, realmente o começo, ele é um pouco difícil, você não sabe o que vai acontecer. Né? O nosso primeiro culto, 35 pessoas, show, o segundo tinha 5. Então a gente falou assim, gente. cara, como assim? O terceiro, a gente falou assim, vamos sair pra jantar porque não vai vir ninguém. Falei eu e os líderes, a gente falou, cara, vamos sair pra jantar porque não vai vir ninguém. Então, realmente, a constância é muito importante, né? Agora, vamos falar mais um pouco de Bíblia rapidamente. José, né? José, quando ele foi vendido pelos irmãos dele ali na Bíblia, logo lá no começo da Bíblia, ele não sabia qual que era o futuro dele. Se ele soubesse que ele ia passar por tudo aquilo pra virar o que ele virou, governador lá e tudo mais, ele teria aceitado. Cara, eu fui vendido pelos meus irmãos, tá tudo bem, e depois eu fui preso. Eu já sei o final mesmo. Eu já sei o que vai acontecer comigo, depois eu ainda vou sustentar minha família, meus irmãos vão vir chorando, pedir perdão, tá tudo bem. Mas Deus, ele não entrega tudo de uma vez pra nós, né? Ele é aos pouquinhos. E ele prepara o nosso coração, né? A própria palavra de Deus diz pra gente guardar o nosso coração, pois dele depende a nossa vida. Exato. Então eu acredito que se Deus tivesse entregado no primeiro ano 1.000 jovens na minha mão, eu ia me Nossa, corromper. esquece. Ia subir pra minha cabeça de tipo, nossa, eu sou o cara. Não, esquece. Nossa, eu sou bom demais. Imagina, gente, com 22 anos de idade. Comecei uma célula em casa e sou o maior grupo de jovens de Alphaville. E como você citou, a gente nunca fala isso pra se gabar, mas a gente fala de uma forma muito grato a Deus pela responsabilidade que ele tem colocado nas nossas mãos. Glorificando o nome dele, isso, né? Que é tudo pra honra e pra glória dele. Total, assim. Então, manter não foi fácil, porque no começo muitas pessoas julgavam, né? Dentro de uma casa, faz acepção de pessoas, porque a gente não divulgava muito o endereço. A gente falava, olha, chama o amigo do amigo, porque era dentro de um condomínio. Então, faz acepção de pessoas, é culto de playboy, vocês são contra as igrejas. Então, a gente recebeu muita crítica também no começo. E então, coisas que até desanimam, né? Tomei multas do condomínio, porque imagina, um monte de gente entrando toda terça. Então, você fala, cara, Deus, será que é pra eu continuar? Mas quando a gente ajoelha e pede a Deus, cara, Deus é pra continuar, Deus nos dá a força, né? Ele derrama graça. E o que eu acho muito louco, que eu quero honrar o meu time de staff aqui, o meu time de louvor aqui nesse podcast. Porque, cara, pessoas são mais importantes do que dinheiro, pessoas são mais importantes do que tudo, assim. Então, a gente honra muito o nosso time de staff porque eles fazem muito acontecer. Com certeza. Né? Então, cara, pessoas engajadas. Vou falar pra você que o nosso staff, ele é super engajado, eles abraçaram a causa. Então, o segredo da constância, né? É você engajar as pessoas no propósito, né, Fih? Exato. Qual é o propósito? Qual que é o propósito? Alcançar vidas, salvar vidas. Às vezes eu tô no carro, às vezes tomando banho, às vezes indo pro trabalho, Deus fala assim, por que você faz o No Estúdio? Deus direto toca no meu coração e eu ouço assim Deus perguntando, por que você faz o No Estúdio? Deus, é pra salvar os jovens de Alphaville, é pra alcançar os jovens da região. Exato. E então a gente passou esse propósito pra frente, passou essa causa. E Deus tem falado pra nós que a gente ia viver uma revolução em Alphaville. E a gente aceitou essa palavra e a gente tem vivido isso. Depois que a gente aceitou essa palavra, a gente tem visto isso. E né, nesses 7 anos, nem sempre foi crescimento, né? Jess, a gente teve uma época que a gente chegou a ter 150 jovens e do nada 60 sumiram. Olha isso, gente. Entendeu? Então você fala, cara, será que é porque eu fiz alguma coisa? Não tá legal. A minha pregação não tá legal? O que tá... A gente começa a querer se autoanalisar e se autocriticar. De verdade, assim, chegou uma época que a gente falou, cara, acho que Deus tá falando pra gente encerrar. Porque de 100 e poucos se bateram, chegou a ter 50, Jess. Então a gente ficou tipo, Deus, será que passou a fase?
mas era aquele tempo da gente analisar o nosso coração e se reposicionar em certas coisas. Uau, muito bom. Então, na caminhada com Jesus, a gente tem que sim insistir, perseverar, e se Deus tá mandando, continua, meu irmão. Mesmo que talvez pegue umas tempestades, né? Que a gente sabe muito bem, mesmo Jesus no barco, os discípulos ali enfrentaram uma grande tempestade. Mas então, às vezes a gente vai enfrentar tempestades, mas se Deus tá mandando continuar, vai em frente, vai porque vai valer a pena. E eu tô muito ansioso para os próximos passos pro No Estúdio. O que vai acontecer? A gente sonha alto mesmo. A gente sonha para 2021 conferências, congressos, acampamentos, coisas realmente grandes, assim, tem queimado no nosso coração. Então, vale muito a pena. A gente chora. Chora muito também. Chora pelas vidas, chora pelas críticas. Dá vontade de terça-feira assistir um Netflix e ficar de boa. E imagina isso, você abrir a sua casa toda terça, Jess. Toda. Tipo assim... É muita constância. Teve terça que eu não tava em casa e teve o culto mesmo sem eu estar lá. Uau. Tem noção? Uau. Então, mas vale muito a pena, porque quando você tá pensando em desanimar, vem um jovem e fala assim, cara, eu tava pensando em tirar minha vida e hoje eu senti algo muito louco. Isso não tem... A galera chega, Jess, eles não sabem explicar, é energia. Eles falam, cara, é uma energia muito louca isso aqui. Eles fazem, sabe, eles tentam expressar o que é a presença de Deus e nem eles sabem direito. A gente tem lá gente que tava cortando os pulsos, gente que tava enfiado nas drogas, gente que odiava os pais e que, tipo, se reconciliaram. Cara, então, vale a pena. Quando a gente escuta esses testemunhos, vale muito demais. a pena. Eu falo assim, aqui pelo positivo.